Oi, pessoal, tudo bom? Vamos a mais uma aula de geografia, né? A gente está vendo as regiões brasileiras e nós vamos ver hoje a região Nordeste, as características gerais do Nordeste. Antes de começar a aula, tá muito calor atualmente, não esqueçam de beber bastante água, né? A gente tem aí altíssimas temperaturas, essas temperaturas não são normais para a época, elas estão ligadas muito com o aquecimento global, com o desmatamento da Amazônia e do Pantanal, e com a... Inclusive, a gente vai ver, quando a gente falar da Amazônia, a gente vai falar sobre os rios voadores, para entender um pouco por que nos afeta aqui no Sudeste, tá? Então, estejam sempre bebendo água. Mas hoje a gente vai falar do Nordeste. Então, vocês estão vendo aí, né, já a apresentação, vocês estão vendo as siglas dos estados que fazem parte da região Nordeste. BA é a Bahia, SE é Sergipe, AL é Alagoas, PE Pernambuco, PB Paraíba, RN Rio Grande do Norte, CE Ceará, PI Piauí, MA Maranhão. É a região que tem maior quantidade de estados, tá? Então, de área, a gente vai ter aí uma área considerável, mas ela é a maior em quantidade de estados. E aí, no mapinha do lado, vocês estão vendo aí uma sub-região, porque no Nordeste a gente tem as características de clima e de vegetação muito específicas para cada área. E elas são divididas exatamente por conta disso. Então, o número 1, que é esse verde esquisito, a gente vai ter aqui o meio norte, tá? Então, a gente tem aqui parte do estado do Piauí e o Maranhão. Eles são estados que têm esse nome porque eles sofrem muita influência das correntes de atmosféricas e do clima da região norte, tá? Então, por isso que eles vão ser chamados de meio norte. Então, a gente vai ter uma vegetação específica para essa área e a gente vai ter um clima específico para essa área, tá? O número 2 é a maior parte do Nordeste e é o sertão. Por que ele tem o nome de sertão? Porque ele está no interior também, apesar de uma parte estar no litoral aqui, ó. Mas é porque a gente vai ter o clima, que é o semiárido, com características específicas, e a gente vai ter a vegetação da caatinga, tá? Não caatinga de fedor, caatinga, tá? Que significa mata branca. A gente vai ver quando a gente for falar de vegetação, tá? Então, essa área grandona aí do número 2, ela vai ter características específicas também desta região. O número 3, que está em roxinho aqui, é o que a gente chama de agreste, é uma transição entre o litoral no número 4 e o número 2. Então, a gente vai ter aí características de clima específico e de vegetação de transição dessa área, tá? E o número 4, a gente tem aqui o nome de zona da mata. Mas de mata mesmo não tem muita coisa mais, não. Mas significa o quê? Que era a área de vegetação da Mata Atlântica, que foi grande parte desmatada. Então, a gente vai ter uma vegetação específica dessa área, muitos mangues, muitas restingas, muita Mata Atlântica, que ainda sobrou, e a gente vai ter uma característica de clima, que é o tropical úmido, porque está parte no litoral. Então, tem características específicas de chuva e de temperatura também, tá? Então, a gente faz essa distinção entre as sub-regiões da região Nordeste, tá? Aí, quando a gente fala de vegetação e de clima, um pouquinho de água. Vamos no clima primeiro, que é esse primeiro mapa. Esse clima vermelhão aqui é o equatorial úmido. Significa que nessa parte daqui chove bastante e é quente o ano todo. Aí chove bastante. Aí depois a gente vai ter em laranja o tropical. A gente vai ter essa área de tropical e essa área aqui embaixo também de tropical, apesar de estar no sertão. Por quê? Porque são áreas em que é o mesmo tipo de clima nosso. Então a gente vai ter chuvas concentradas na primavera e no verão, calor. Nós aqui menos calor do que nesse lugar aqui, tá? E no inverno e outono, menor quantidade de chuvas e seca. Então, ontem choveu pra caramba à noite. Nossa, que tempestade que foi. Teve um caos aqui na cidade, né? Não, é comum que chova, não do jeito que foi, certo?
fazia 100 dias que a gente estava sem chuva. Então, essa seca de 100 dias é muita coisa, mesmo até para o clima tropical, tá? Mas a gente vai ter aí esse período de seca, ok? Aí o verdinho clarinho aqui, ó, é o tropical litorâneo. Então, eles vão ter chuvas ao longo do verão e primavera e temperaturas altas também. Agora, é diferente do nosso tropical litorâneo. Por que o nosso tropical litorâneo, as chuvas estão concentradas em dezembro, janeiro, fevereiro e diminuem um pouquinho em março. Aqui não, tá? Aqui a gente vai ter uma quantidade de chuvas em junho, julho e agosto, tá? É um pouco invertido em relação ao nosso. Então, no caso deles, não vai chover mais na primavera e no verão. Vai chover no outono e no inverno, tá? É comum para a região em que isso aconteça, ok? É o inverso da nossa. Então, você quer ir na baixa temporada conhecer o Nordeste? Vai em julho. Os preços são menores, porque é baixa temporada e porque chove. Infelizmente, você pode pegar uma semana de chuva. Agora, o amarelo se chama tropical, porque está na linha tropical, mas ele se chama semiárido. Por que isso acontece? Porque a chuva que vem aqui do Oceano Atlântico, tem uma serra aqui, ela não consegue ultrapassar essa serra. Aí chove no litoral e no agreste. Quando a nuvem passa para o outro lado, ela passa com baixa umidade. Então, não vai chover nessas áreas. Da onde que vem a chuva quando vem para essas áreas? Daqui do sul, né, dessa região aqui, ou então da região norte, quando vem. É muito comum no semiárido a gente ter um mês só de chuva, tá? O restante ser tudo seca. Então a gente fala assim, nossa, Cosmópolis, nossa, a represa tá seca, 100 dias sem chuva. Aqui tem lugares que faz 3 anos que não chove. Então a gente tem quase aí, por isso que se chama semiárido. Não chega a ser deserto, que é o árido, mas a gente tem aí um mês apenas de chuva. E a vegetação fica toda verdinha, muito bonita, tá? Vegetação é uma característica e um reflexo do clima. Então, nos climas que vão ter bastante chuva, como aqui o equatorial úmido e o tropical, a gente vai ter aqui a floresta amazônica. Por isso que eu falei que a característica da vegetação, né, é uma vegetação que vai ter uma influência aí da região norte também, tá? Então, aqui no Maranhão, a gente tem uma transição da floresta amazônica. Aí, nas áreas de tropical, em que a gente vai ter essa diferenciação de chuvas, um período de seca e um período de chuvas, a gente vai ter o cerrado, tá? Então, essa área em laranja aqui, a gente vai ter áreas de cerrado. Aonde é bastante úmido, que chove bastante, no litoral, ali aqui no tropical úmido. Então, é essa área onde vai ter Mata Atlântica, onde deveria ter Mata Atlântica, tá? Então, a gente vai ter Mata Atlântica aqui, que é a zona da mata, tá vendo? Então, a gente aqui vai ter a zona da mata. Aí, a Caatinga vai ser essa área do meio aqui. Tá vendo que tem 2 As? Por isso que eu falo que é diferente. Você fala, lembra de fedor. Não é isso não, tá? Caatinga é um nome dado pelos índios. Ca é branca e tinga é mata. Então, quando a gente fala caatinga, é a mata branca. Por quê? Porque quando tá na seca, no período da seca, as plantas perdem todas as suas folhinhas, é comum ter os espinhos, né? Tem muitos cactos na região também, né? A aroeira, por exemplo, é uma árvore que é bastante espinhosa. Aí ela vai ter o quê? Ela vai ficar cinza. E os índios chamavam isso de branca, certo? Então é por isso que a gente fala de caatinga. É uma vegetação que existe somente no Brasil. Não existe caatinga em outro lugar, somente no Brasil, tá? Então, a gente está falando aqui de vegetação, ok? Quando a gente pensa na vegetação que ainda existe, aí o que a gente vai ter? Pouquíssima Mata Atlântica, foi praticamente tudo desmatado. A Caatinga tem sido devastada, então nos lugares que já sofrem com a seca, vai piorar, porque as árvores são importantíssimas para manter o solo hidratado, e aí sem a árvore não tem água no subsolo, e aí os rios vão secar totalmente, tá? Então, a gente vai ter uma piora aqui da seca nessa região com a destruição da caatinga,
tá bom? O Cerrado, a gente também tem áreas que estão sendo muito desmatadas. Hoje, as queimadas do Maranhão e Piauí são tão ruins quanto que a gente está vendo aí no Centro-Oeste, no Pantanal e na Amazônia, mas não se fala muito nisso, né? Mas a destruição do Cerrado aqui é muito forte, tá? E da floresta amazônica também, ok? Vamos passar para o próximo. Aí, quando a gente fala de população, então, a gente tem aqui uma região também muito populosa. Estamos falando aí de 56 milhões de habitantes, tá certo? Cada estadozinho desse é uma cor. Então, a Bahia é o estado que tem maior quantidade de pessoas, tá? Depois disso, aí vocês vão olhar aqui na legenda com as cores, tá? Vou disponibilizar tudo para vocês depois. E aqui vocês vão ver a quantidade de pessoas. Então, nós temos aí estados bem populosos, a Bahia sendo o estado mais populoso, ok? Principais cidades. Então, nós já estamos acostumados com esses mapinhas, né? Nós estamos falando aqui dessa área que está em tons de amarelo, tá? Nós temos aqui as capitais dos estados, com esta bolinha aqui, com esse círculo com uma bolinha no meio. Então, vocês podem perceber que são capitais dos estados, ok? Aí, depois, a gente vai ter as cidades em preto, que são outras cidades importantes, tá? E são cidades que a gente vai ter aqui como importantes para a região Nordeste, ok? E a economia, eu quis colocar bastante foto para a gente perceber que quando a gente fala do Nordeste, a gente não pode considerar uma região pobre, tá? Ela tem muita riqueza, ok? É claro que a gente tem áreas que a gente chama de bolsões da miséria, tem, principalmente no sertão, tá? E no meio norte. Mas a gente não pode dizer que é uma região que não tem nada. Existe um pensamento muito estúpido, do pessoal de São Paulo, infelizmente, que fala que o Nordeste devia se separar do Brasil porque lá não tem riqueza. E é mentira isso, tá? A gente vai ter muita riqueza, sim. Nós temos atividades variadas no Nordeste, tá? Então, vamos começar pelo primário, setor primário. Então, aqui a gente vai ter agricultura, tem áreas de frutas, por exemplo, tá? De verduras, de leguminosas, de grãos, tá? A gente vai ter bastante grão. Então, café, milhos, algodão, sorgo, que a gente fala, a cana-de-açúcar, ela é importante, tá? A gente vai ter alta mecanização em algumas áreas, inclusive, tá bom? Aí a gente vai ter também, no setor primário, a pecuária, bovina, tá? E a gente vai ter a caprina, que são os bodes e cabras. E ela é muito importante para a região Nordeste. A gente vai ter aí uma sobrevivência, só que é o sertão, que do leite de cabra, da carne do bode. Então, a gente vai ter aí uma parte de sobrevivência importante com os caprinos, tá? Pecuária, isso aqui. Em extrativismo, a gente também vai ter, por exemplo, né, o extrativismo que é feito pelas comunidades que lutam muito para melhorar a profissão, que vai ser, por exemplo, do babaçu, ou do coco, o capim-santo. Então, a gente vai ter aí um lado de artesanato, que o extrativismo vegetal é importantíssimo, tá? Então, a gente vai ter áreas aí que são muito importantes dentro do setor de extrativismo. Isso é o setor primário, tá? Setor secundário, a gente também tem indústrias. Então, por exemplo, na Paraíba, Campina Verde? Olha, deixa eu ver o nome da cidade direito, para passar para vocês. Então, aqui na Paraíba, Campina Grande, aqui, ó, Campina Grande. É um polo industrial fortíssimo de informática. Então, a gente está falando de tecnologia, tá? A gente vai ter Feira de Santana, na Bahia, também importantíssimo. A gente vai ter o setor petroquímico no Pernambuco,
que é essa foto aqui, né? Então, a petroquímica ela é super importante. A gente tem áreas de extração de petróleo, de refino de petróleo. A gente vai ter polos industriais de motos, de calçados, de tecidos. Então, a gente tem aí um polo industrial grande, sim. Só que ele está mais concentrado na zona da mata e no agreste, tá? Do que nas outras duas sub-regiões, ok? E a gente não pode esquecer do setor terciário, como o turismo. O turismo é muito importante para a região Nordeste. Ele tem sofrido o ano passado com as manchas de petróleo, né, que apareceram nas praias brasileiras, e esse ano com a pandemia, eles têm sofrido bastante essa área. Porque o Nordeste tem praias maravilhosas. Então, aqui vocês estão vendo aqui um exemplo disso, aqui, ó. Aqui é um recife de coral, por isso que essa água fica verde desse jeito, né? Tudo isso aqui é coral. Então, as pessoas nadam nessas piscinas mais rasas, o mar super tranquilo, né? Dá para ver vários peixinhos. Então, a gente tem aqui o turismo. Ou esse outro exemplo, né? Então, aqui o litoral, né? Um monte de hotel, um monte de barraquinha, as pessoas aproveitam a praia. Ou essa parte daqui, né? Com esses coqueiros, essa água cristalina. Ou a gente pode pensar nos lençóis maranhenses, uma área também super importante dentro do turismo. Ou a gente pode pensar também em dunas, como Natal, com as falésias, né? Que vai ter em João Pessoa, Rio Grande do Norte, Ceará. A gente pode pensar em Salvador, que também é outra cidade super antiga, uma cidade super turística. Então, a gente vai ter exemplos de turismo aí muito grandes nas regiões. Tá? Eu vou mostrar para vocês 2 vídeos, vou comentar esses 2 vídeos curtinhos. Estou tentando fazer vídeos um pouquinho menores para facilitar vocês, tá? Só para a gente poder ver um pouquinho da região Nordeste. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Vou colocar o vídeo para vocês. Primeiro, para conhecer a região Nordeste, aqueles aspectos naturais que a gente já viu, né? Das outras. Vamos ver do Nordeste. Mata de Cocais é a transição do meio norte, que vai ter um pouco da floresta amazônica, mas a gente vai ter a mata de Cocais, que não estava lá no mapa. Ela é muito comum com o babaçu e com outras palmeiras, por isso que falam que é mata de Cocais. Então, aquela parte de extrativismo é muito praticada aqui. Mata ciliar, na verdade, não é um tipo de vegetação. Ela pode ser do cerrado, pode ser da mata dos cocais, ela pode ser da mata atlântica, da floresta amazônica, mas ela é a mata que está próximo dos rios. Se a gente pensar nas matas ciliares aqui do nosso município, elas não existem ou são praticamente inexistentes. Elas são muito importantes para os rios, porque é ela que vai manter a água no rio. Porque na hora que a chuva vem e filtra, a raiz das árvores segura essa água no subsolo. Então, quando não tem essa vegetação, aí a água infiltra e depois, tchau, entendeu? Então, ela não vai ficar naquele lugar, tá? Então, a mata ciliar, na verdade, não é um tipo de vegetação, mas ela vai acontecer independente das vegetações, aqui no caso é Mata Atlântica, ela vai acontecer próxima dos rios. Cerrado, a gente já viu o cerrado no centro-oeste, né? Então, a gente vai ter esses campos, as árvores estão espalhadas uma com as outras, a gente vai ter árvores de porte menor, elas são mais abertas, né? Elas têm elas têm casca mais rígida, né? E elas vão ter raízes muito profundas. E aqui tá a caatinga. Tá vendo por que a gente fala de mata branca?
Aqui é um período seco. Nós temos cactos, aqui a presença de cactos. O cacto é uma vegetação adaptada para o calor e a seca. Então, se você um dia quiser fazer essa experiência, você pega um pedaço de cacto, tira todos os espinhos, quebra ele e come, não tem problema. Vocês vão perceber que ele é gelatinoso. Então, a estrutura inteira do cacto é para manter a água lá dentro e ele sobreviver a grandes períodos de seca, tá? É claro que em lugares como faz 3 anos de seca, até o cacto morre. Eles têm raízes muito profundas e eles vão ter emaranhados de raízes para manter essa água também próxima da planta, tá? Aí aqui a gente pode perceber que o terreno é pedregoso, né? Tem muita areia também, tá? Então a gente pode perceber aqui que não tem camadas de solo. A Caatinga, milhões de anos atrás, foi mar, então a gente vai ter áreas com muita areia, tá? E a gente tem essa vegetação seca, árvores bem baixas, elas não são muito altas, elas também têm galhos retorcidos, né, que é para manter a água no interior da planta, são comuns os espinhos e folhas bem pequenininhas. Por quê? Porque daí não gasta a água. A planta mantém a água no seu interior, que é o mais importante. E as raízes também são muito profundas, porque a ideia é tentar achar água até nos lugares que, né, a gente fala assim, não tem mais, tá? Agora, quando chove, essa vegetação fica bem verdinha. Então, as folhas crescem rapidamente, elas florescem rapidamente também. Tá? Isso é uma característica das vegetações das plantas xerófitas, são aquelas que estão acostumadas e adaptadas à seca, tá? Então, vocês viram aí, né, cidades que são as capitais, né, na verdade, né, capitais bem grandes, são normais dessas cidades. Eu vou deixar tudo isso no material de apoio, tá? Esses vídeos. E a gente vai para mais um videozinho para terminar a aula de hoje. Vou pôr ele aqui. Para conhecer um pouquinho mais também da região Nordeste. Crianças, da região Nordeste, onde estão os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. O Nordeste foi uma região muito explorada, desde a época da colonização, quando surgiram inúmeros engenhos na produção de açúcar. A primeira capital do Brasil, inclusive, foi Salvador. Então, para vocês entenderem como o Nordeste é importante. O que era o Sudeste na época? Nada, não existia nada. Que existia Centro-Oeste também? Não, nem tinha um conhecimento dele. Então, a cana-de-açúcar foi a primeira atividade importante no Brasil e ela foi a responsável pelo desmatamento praticamente total da Mata Atlântica, tá? Isso mobilizou uma transformação interessante. Com a vinda dos escravos da África, dos holandeses e portugueses, somando aos indígenas que já habitavam a região. Na Bahia, houve o sincretismo religioso. É uma espécie de mistura da religião católica com o candomblé. Que é a miscigenação, né, gente? Então, ela tá falando aqui da miscigenação. Então, a gente vai ter uma miscigenação importante na Bahia. A gente vai ter o candomblé, que é uma religião que foi trazida pelos escravos, né? Eles não podiam, inclusive, ter a sua religião, eles eram impedidos pelos portugueses, tá? Ela falou dos holandeses porque a gente vai ter uma invasão holandesa no Recife, né, em Pernambuco, Olinda também. Inclusive, essa parte de Pernambuco foi um país, uma colônia da Holanda, inclusive. Depois Portugal vai retomar com um conflito e vai retomar essas áreas e colocar para o Brasil, tá? Então, aqui ela está falando aqui da miscigenação.
Essa mistura de influências resulta em uma harmonia simbólica, principalmente no bairro do Pelourinho, em Salvador. Muito chato a ti, meu rei. Vai um carajé aí? O rio mais importante do Nordeste é o Rio São Francisco. Ele nasce no interior de Minas Gerais, atravessa boa parte do sertão e deságua no mar. Existe uma... Hoje o Rio São Francisco, né, ela vai falar que existe um projeto, mas ele já está atualmente, que é a transposição do Rio São Francisco. Então, a ideia era tirar uma parte da água para levar para o sertão em algumas áreas. É um projeto muito polêmico, porque vários especialistas são contra essa destinação da água. É um projeto que começou lá no governo Lula. Na verdade, a ideia é do Dom Pedro I, então ela é uma ideia super antiga, tá? Mas ela foi um projeto que começou no governo Lula, em 2008, e aí ela foi inaugurada e está sendo inaugurada aos poucos em algumas áreas. O presidente Bolsonaro, inclusive, fez a inauguração de uma delas esse ano, que inclusive a barragem já está com problemas e pode estourar. Uma obra super bem feita com a corrupção. Então a gente vai ter aí uma área de transposição do Rio São Francisco. Realmente é um rio importantíssimo para a região. Proposta de fazer um desvio do curso do rio, para levar a água aos lugares mais secos do sertão nordestino. Esse desvio é chamado transposição do Rio São Francisco. A ideia parece boa, mas divide a opinião das pessoas, pois, segundo alguns ambientalistas, mudanças com grandes canais podem causar danos ambientais. Mas essa transposição do velho Chico pode levar água e salvar a vida de muitas famílias. Mas pode ocorrer um desequilíbrio ecológico. Poderão desaparecer alguns peixes, por exemplo. No litoral, a base da economia é pesca. Lá, alguns pescadores pescam em jangadas. As capitais do Nordeste, com exceção de Teresina, são banhadas pelo Oceano Atlântico. E grandes cidades surgiram. Hoje elas recebem um forte fluxo de turistas que visitam as belezas de suas praias e participam de sua vida cultural. Um exemplo é o Centro Dragão do Mar, em Fortaleza, que concentra bares, restaurantes e manifestações culturais, ou os carnavais da Bahia e Pernambuco. Uma das concentrações religiosas no Nordeste é em Juazeiro, terra do lendário Padre Cícero. Em sua homenagem, existe uma enorme estátua que atrai milhares de fiéis. Porém, no sertão ainda existem muitos problemas, pois a seca é uma cruel realidade em alguns estados do Nordeste. E os que sobrevivem no meio da caatinga sofrem muito por falta de água, pois não conseguem plantar nem criar animais. Sobre a caatinga e sobre o sertão da seca, né, a gente vai falar bastante na próxima aula, que não é semana que vem. Semana que vem vocês estão livres para fazer as atividades atrasadas. Mas semana que vem eu não vou fazer aula, tá? É uma semana aí de descanso. Aproveitem para colocar todas as atividades em dia, tá bom? Então, lembrando que essa aula já está contando para o 4º bimestre, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a seca, ok? Então, é isso, gente. Essa é a aula de hoje, né? Eu espero que vocês assistam a aula e que possam fazer os exercícios aí de maneira tranquila. E qualquer coisa, vocês sabem que é só me perguntar, ok? Então, é isso, tá certo? Fiquem bem, fiquem em casa, saiam somente o necessário com esse calor, bebam água, certo? Tchau, gente.